Bom dia, boa tarde e boa noite, como eu costumo falar com vocês, galera da nossa tão desejada e conhecida manutenção. Eu quero falar contigo nesse vídeo sobre um assunto bastante tratado aí nos meios da manutenção, as técnicas preditivas. O que é isso? De onde veio? Como nasceu? Por que nós praticamos as técnicas preditivas? Por que tudo isso hoje é tão divulgado? Precisamos entender, na linha do tempo, o que aconteceu. A manutenção nasceu como corretiva, migrou para preventiva, por volta dos anos 1900, quando as linhas de produção foram criadas, quando os meios de produção se tornaram mais rápidos, na qual uma parada de um posto de trabalho traria um prejuízo significativo para toda uma empresa, porque a linha de produção fatalmente ia parar. Então o empresário começou a aplicar mais recursos na manutenção. E aí foi criada a manutenção preventiva. O fato é que os técnicos observaram que quanto mais preventivas, mais manutenções eram feitas, mais falhas ocorriam, ao contrário daquilo que era esperado, ao contrário daquilo que era até, na verdade, pregado, pelos técnicos, pelos especialistas naquele momento. E então o ser humano, com a sua infinita curiosidade, vai investigar isso a fundo. E naquele momento, os técnicos, por volta de 1960, 68, os técnicos observam algo que traz à tona aquilo que era a regra da manutenção preventiva. Todos os técnicos, todos os especialistas acreditavam que existia uma única taxa de curva de falhas, que era a famosa curva da banheira, onde o equipamento começava com uma taxa de falhas alta, migrava para uma taxa de falhas estável, depois voltava e subia. E essa taxa de falhas era relativamente direcionada, estava intimamente ligada ao tempo de uso do equipamento, do componente. Quanto mais tempo era utilizado, mais rapidamente ou fatalmente esse equipamento viria a falhar, viria a entrar em colapso, entraria, portanto, no momento de quebra e precisaria então ser trocado. O que se conhecia naquele momento era a famosa vida útil do componente. Todo componente tinha uma vida útil. E todo componente, então, conhecida a vida útil, bastava ser trocada para que ele pudesse, dentro dessa vida útil, ou um pouco antes, para que o conjunto, o sistema, funcionasse naturalmente, sem falhar, sem colocar, literalmente, a empresa numa situação difícil. Mas o tempo passa e as empresas percebem que investem muito com manutenção preventiva e as falhas continuam a ocorrer. Então esses técnicos especialistas, focados na aeronáutica, focados na indústria aeronáutica, porque em 1965 a 68 grandes projetos começavam a ser criados, estavam literalmente nas pranchetas. Eles precisavam oferecer agora algo que até então ninguém se preocupava, que era a confiabilidade. Por quê? Porque agora esses aviões, eles iam transportar muito mais pessoas e a distâncias muito maiores. Então, a preocupação com a segurança era fundamental. E os técnicos especialistas se debruçam sobre isso e começam a fazer uma série de avaliações. E nessas avaliações eles observam que aquela famosa taxa da curva da banheira, a única curva de taxa de falhas conhecida, ela representava, na verdade, única e exclusivamente 11% do total das falhas dos componentes que nós temos em cada equipamento até nos dias de hoje. Ou seja, 89% dos componentes falham de forma aleatória ou de uma outra forma totalmente imprevisível. Não era a curva da taxa de falhas. E essas outras 5 curvas formam agora um conjunto que vai trazer à tona toda uma avaliação muito diferenciada. Ficava ali comprovado que a manutenção preventiva ela não era suficiente. Ela não traria confiabilidade, mas traria sim e trouxe um custo muito além daquilo que era
observado antes. Por quê? As empresas precisavam comprar as peças de reposição, paravam as linhas de produção de forma rotineira, deixavam de produzir para fazer aquela manutenção, trocar aquele componente e, infelizmente, logo depois, num tempo até muito menor do que uma famosa vida útil, esse componente falhava e o equipamento parava. Agora, focado nessas 6 curvas, os técnicos começam a entender que é necessário, para sobreviver nesse mundo, para ter competência, para ter competitividade, e lucratividade, era necessário avaliar cada componente de uma forma mais detalhada. E aí surgem as técnicas preditivas. A análise preditiva, ela realmente, como diz, ela prediz o tempo de utilização de um componente. Por exemplo, um rolamento pode ser analisado através do espectro de vibração. As técnicas hoje mostram para cada tipo de rolamento um espectro de vibração absolutamente único. E agora, com base nisso, com base na vibração, o técnico consegue predizer em que momento da vida útil aquele componente se encontra. Em outras palavras, em que momento que esse equipamento vai falhar. Então, com antecedência, o técnico de manutenção, o gestor da manutenção pode providenciar a parada desse componente, ou melhor, dessa máquina, desse equipamento, para trocar esse componente e garantir que ele continue produzindo de forma sustentável, com qualidade, sem ferir o meio ambiente e com lucratividade. Agora não era necessário mais ter uma infinidade de peças de reposição no seu estoque, mas quando eu conheço a vida útil, daqui a 3 meses esse rolamento precisa ser trocado. Eu posso comprar o rolamento no penúltimo mês, no último mês, dependendo do trâmite que a tua empresa tem, qual é o processo, o tempo que leva para fazer a compra, a aquisição e a entrega desse componente. Se esse componente está à vontade, se existe disponibilidade desse componente no mercado, ou se ele vai ser fabricado, produzido, então você consegue agora concatenar, harmonizar tudo isso. A vibração é um dos meios para se analisar. Outro meio, outro recurso muito praticado é a termografia. Através de câmeras termográficas você pode analisar painéis elétricos, tubulações, e através da diferença de temperatura você consegue entender se aquele componente está atuando de forma correta, se está atuando na forma planejada e prevista, se existe um ponto de superaquecimento que deve ser então tratado imediatamente para que ele não venha a gerar um curto-circuito num painel elétrico. Além disso, você tem as análises de óleo, no qual você consegue então verificar o estado de degradação dos componentes. Por exemplo, no redutor, você faz periodicamente a avaliação daquele óleo. Você coleta e através de várias técnicas, como ferrografia, por exemplo, você vai avaliar e encontrar dentro do óleo o particulado metálico, seja lá qual for o material. Você pode encontrar bronze, pode encontrar aço carbono, aço inoxidável, e com essa captura, com essa informação, você vai entender que componente está desgastando. Pelo tamanho do particulado, você consegue entender se ele está iniciando o desgaste ou se ele já está em desgaste avançado. Então você consegue identificar o componente, você consegue identificar o estágio do desgaste, portanto você consegue predizer o momento correto para parar aquele equipamento e fazer a troca, a substituição desse componente. Outras formas de técnicas preditivas, por exemplo, o ultrassom. Existem equipamentos que mostram, por exemplo, numa linha de produção, vazamentos que são inaudíveis para o ser humano. Nosso ouvido não capta aquele nível de vibração, aquele nível de ruído, mas esse equipamento, o ultrassom, vai captar isso e vai te mostrar exatamente o ponto. E hoje, essas câmeras até interessante, conjugaram o ultrassom com uma câmera. Você passa essa câmera na frente da tua tubulação, você enxerga e ela te mostra, acusa exatamente o ponto da vibração. Perdão, da falha, do vazamento.
E assim você pode tomar uma providência, você pode imediatamente estancar aquele vazamento. Se é um vazamento de ar comprimido, ok, não é tão prejudicial para o meio ambiente, é óbvio que você vai ter perdas, né, com relação à energia elétrica para gerar aquele ar, mas imagina se isso fosse um produto tóxico, um produto inflamável, o risco que poderia ser para a segurança das pessoas, da empresa, de toda a comunidade, de toda a sociedade em geral. Com esse equipamento você consegue predizer, entender e tomar uma ação rápida para eliminar aquele problema. Existem outras tantas, né, técnicas preditivas, líquido penetrante, partículas magnéticas, no qual você também, através de meios físicos, você consegue realçar em uma peça metálica, por exemplo, um eixo de um redutor, que existem trincas. Então você não vai esperar trincar, quebrar. Imagina um redutor de um tambor de uma ponte rolante que leva algumas toneladas. Se aquele eixo de entrada partir, essa peça, o tambor vai girar livre e a peça levantada vem ao solo, provoca um acidente terrível. Então, com um líquido penetrante, uma partícula magnética, você vai conseguir identificar uma trinca inicial, vai conseguir identificar a trinca em seu estágio, seja lá qual for, e tomar a sua providência, substituindo aquele eixo antes que ele venha a falhar. São muitas técnicas, além dessas existem outras tantas. E para você conhecer melhor esse assunto, eu queria te fazer um convite. Vem conosco para o iCapital Humano, vem conosco no curso de pós-graduação de Gestão da Manutenção Industrial. Vem aqui para conhecer melhor esse panorama todo, receber, conhecer, ter nas tuas mãos técnicas para poder aplicar no teu dia a dia, para que você realmente possa efetuar uma manutenção com confiabilidade e com o preço adequado. Vem conosco.